iniciar essa abordagem de tamponamento sanguíneo a partir de seus principais íons, que seriam o íon de hidrogênio e o íon de bicarbonato. No hidrogênio, temos aí a própria medida do pH em sua função de concentração, e do íon bicarbonato por ser o principal elemento tamponante e com mais abundância. Tendo isso em mente, nós vamos tratar da principal via de obtenção desses dois íons, que seria a partir da hidrólise do dióxido de carbono. Observando a equação, a partir da hidrólise do dióxido de carbono, temos a formação do ácido carbônico e que a partir de sua dissociação temos aí os íons de hidrogênio e de bicarbonato. Porém, esses íons de bicarbonato são obtidos de outra maneira. Esses íons também podem ser obtidos a partir da dissociação do bicarbonato de sódio. Dessa forma, são os principais meios de obtermos aí esses íons de bicarbonato que são fundamentais nesse papel de equilíbrio homeostático. Essas reações de hidrólise do dióxido de carbono, da transformação em ácido carbônico e sua dissociação em íons hidrogênio e bicarbonato, elas ocorrem em diversas partes do organismo, seja dentro das hemácias, no meio extracelular, no líquido intersticial, no meio intracelular, inclusive. No caso do meio intracelular, temos a oxidação de moléculas orgânicas e energéticas, como a glicose, no interior da mitocôndria, de modo a obtermos moléculas energéticas para a realização de metabolismo celular, bem como subproduto o dióxido de carbono e moléculas de água. Esse dióxido de carbono e essa água, elas vão reagir e entrar naquela dinâmica de transformação em que tem-se a formação do ácido carbônico e a dissociação, por consequência, em seus íons, bicarbonato e de hidrogênio. Não devemos nos esquecer que esse processo é constante e reversível. Então, temos aí o tempo todo uma transformação, como já vimos, de dióxido de carbono, moléculas de água em ácido carbônico e em seus íons. Especialmente no meio extracelular e no plasma sanguíneo, onde teremos aí a maior concentração de todos esses íons e essas trocas. É importante frisarmos que esses íons de hidrogênio não são obtidos somente através desse ácido carbônico. Ele é apenas um dos diversos subprodutos metabólicos em formas ácidas que temos, mas nesse caso ele é o mais interessante nesse nosso estudo. A identificação do pH do sangue se dá pelos níveis de concentração de íons de hidrogênio e íons bicarbonato. A homeostase é um estado em que há uma faixa ótima, por assim dizer, em que todas as funções vitais, seja elas metabólicas, fisiológicas, vão operar com maestria. Então, esse controle homeostático ele é feito a partir de mecanismos de compensação que visam manter esse sangue e o nosso corpo nessa faixa. Dentre os mecanismos de regulação dessa homeostase, mecanismos de compensação desse desequilíbrio no sistema, temos em um primeiro momento a atuação de sistemas tamponantes, que podem ser tanto de natureza do bicarbonato, quanto na hemoglobina, sendo feito também por proteínas ou grupos fosfatos. Mas o bicarbonato ele é o principal e mais difundido entre eles. Esse sistema também é o que Esses sistemas tamponantes são os mecanismos que atuam de maneira mais contundente e imediata nessa tentativa de restabeleção de equilíbrio, atuando em segundos. Em segunda linha, temos o sistema respiratório com as trocas gasosas que expulsam o CO2, esse dióxido de carbono do organismo. Aqui temos um aumento dessa frequência respiratória, aumentando essa expulsão, ou uma redução, mantendo esse CO2 no organismo.
Em uma terceira linha, temos aí a presença do sistema renal, sim, por meio da excreção da urina. Aqui participam tanto os íons de hidrogênio quanto os íons de bicarbonato. Porém, principalmente, temos aí a eliminação desses íons de hidrogênio. Essencialmente, esses íons de bicarbonato são reabsorvidos e retornam ao nosso organismo. Nos rins, teremos 3 processos pela qual essa regulação, esses mecanismos de compensação vão se dar. Teremos, essencialmente, como eu mencionei, a secreção desses íons de hidrogênio, bem como a reabsorção desses íons de bicarbonato. Com a excreção de sais de amônio, temos, ao passo de eliminar os íons de hidrogênio, um subproduto dessa reação seria a formação de outro íon de bicarbonato que retorna ao sistema. Uma outra possibilidade é o tamponamento feito por fosfato e amônia, realmente. Como já vimos, temos aí a possibilidade de excreções pelos sais de amônio, mas também esses íons H+, podem se ligar a esse íon fosfato e até mesmo formar sais de sódio. Aqui temos um recorte quanto às reações que ocorrem nos rins, nas células renais, em relação a essa retirada de CO2 do organismo, por assim dizer, essa secreção de hidrogênio, de íons de hidrogênio e de uma reabsorção desses íons. Em situações de elevação dessas concentrações de íons de hidrogênio, temos um abaixamento do pH, o que nos leva. Teremos aí um mecanismo de compensação visando aumentar essa disponibilidade de íons de bicarbonato e diminuir esses íons de hidrogênio, tanto por uma ligação de um com o outro, formando ácidos carbônicos e, por consequência, maior quantidade de gás carbônico, para sua eliminação através da respiração, como também haverá uma maior reabsorção destes íons de bicarbonato pelo sistema renal e uma maior secreção desses íons H+. Não estando esses íons de bicarbonato disponíveis, aí entram aqueles sistemas em que os demais tampões, como fosfato e amônia, entram em ação. Como naturalmente a metabolização de substâncias geram subprodutos ácidos que resultam nessa liberação de íons de hidrogênio, temos essa via de liberação de mais hidrogênios do que a filtração de íons de bicarbonato como via de regra. Oi, gente! Então hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a solução tampão. Então, gente, a solução tampão é aquela que, por meio de reações químicas, busca manter o seu pH, ou seja, dificulta a mudança do pH do meio. Então, por exemplo, aqui a gente tem um becker desenhado, e nesse becker é adicionado por meio de conta-gotas uma solução ácida. Logo, com o aumento da concentração de H+ na solução, a solução tampão vai mudar a direção de reação para poder consumir esse H+ e manter o pH da reação. Nesse caso, a solução tampão teve sucesso, porque ela conseguiu consumir grande parte do H+, evitando uma possível mudança drástica no seu pH. Um outro exemplo de solução tampão é o sangue. E a equação principal dessa solução tampão é a equação do ácido carbônico. Para a gente entender primeiro essa equação, a gente tem que entender como que isso acontece biologicamente nos nossos corpos. Aqui está o nosso colega narigudo, João, e agora ele vai fazer os seus movimentos de inspiração. E agora o movimento de expiração.
Esses movimentos respiratórios somente são possíveis pela presença de CO2 na nossa corrente sanguínea. Mas aí você se pergunta, qual que é a função do CO2 nos nossos movimentos respiratórios? E como muitas pessoas acham, o CO2 ele é o vilão do nosso organismo. Ele é o que quer ocupar o lugar do oxigênio nas hemácias. E, meu amigo, você está muito errado pensando assim. O CO2 está longe de ser o vilão. O CO2 chega na corrente sanguínea por meio da inspiração e também chega na corrente sanguínea por meio de reações metabólicas. Na corrente sanguínea, o CO2 encontra com a água e o dióxido de carbono sofre uma reação com a água. E essa reação tem como produto o ácido carbônico. Porém, essa ligação entre o CO2 e a água é altamente instável. Então, o H2CO3 vai variar nessa forma de ácido carbônico e nessa forma de CO2 mais água. O ácido carbônico vai ionizar. E nessa ionização, ele vai produzir HCO3- e H+. Esse H+ produzido é a forma ácida. Logo, quando aumenta a concentração de CO2 na corrente sanguínea, esse CO2 em grande quantidade vai reagir com uma grande quantidade também de água. E essa reação de CO2 com água vai começar a produzir em grande quantidade H2CO3. E todos esses H2CO3 vão ionizar. E vão ter como produto várias formas ácidas H+. Na nossa caixa torácica, existem receptores de H+. Isso promove uma respiração mais ofegante na tentativa de eliminar o excesso de CO2. E aí você se pergunta, como eliminar esse CO2 se ele está no formato de HCO3-? E é aí que entra o efeito tampão do sangue. Se está com esse excesso evidente de H+, essa reação, como possui essas duas setas, tanto indo para a direita quanto para a esquerda, mostra que essa reação ela é reversível. Então, nesse caso, com um excesso, com uma alta concentração de H+, com essa alta concentração de H+, a reação ela vai se desviar para a esquerda, produzindo então o ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico, como eu já disse, é uma ligação entre o CO2 e a água muito instável. Então, essa reação também ela vai voltar para a esquerda, produzindo CO2 e água. Então, esse CO2 ele vai ser liberado do nosso organismo pela expiração. E todo esse processo ocorre pela adição de um ácido no meio de uma substância tamponante, no caso, um óxido ácido, que é o CO2. E agora uma outra pergunta. O que ocorre se for adicionada uma base no meio, ou seja, na corrente sanguínea? Vai ocorrer uma basicidade do meio, que é advinda de uma hiperventilação pulmonar. E essa hiperventilação pulmonar faz com que seja eliminado grande volume de CO2. Logo, com uma alta taxa de eliminação de CO2, vai diminuir a concentração de H+ na corrente sanguínea. Logo, para evitar que o meio se torne básico, ou seja, para evitar a mudança de pH do meio, o H2CO3, que está na corrente sanguínea, ele vai direcionar o equilíbrio para a formação de mais H+.
Dessa forma, essa substância tamponante do sangue evita que haja mudanças de pH drásticas que podem até mesmo afetar o funcionamento do nosso sistema.